Witch Online capítulo 161, A coragem de Isaac. O dia seguinte. Munch, um jovem de cabelos brancos, mastigava um sanduíche enquanto assistia a uma TV não muito longe dele. Havia 3 outras figuras sentadas na sala e assistindo a TV. Eles eram Alice, Isabella e Mark. A TV estava mostrando um programa infantil popular, que era sobre um alienígena de pele verde que estava viajando pelo universo na esperança de encontrar outros alienígenas como ele. Até agora, ele é a única criatura de pele verde, e parece que sua raça foi extinta, mas ele não quer acreditar e começou sua jornada pelo universo. Mark observava a tela com grande intensidade enquanto Isabella lia um jornal. Alice estava fazendo beicinho enquanto dava uma olhada em Isaac de vez em quando. Isaac estava comendo o sanduíche enquanto olhava para a TV sem mudar de expressão. Logo, passos apareceram nas escadas e, uma vez que os passos chegaram ao fundo da escada, a identidade do dono dos passos foi revelada. Maxwell entrou na sala de estar com um terno. Seu cabelo castanho estava bem penteado em um corte de cabelo liso, e uma pilha de papéis estava em suas mãos, que ele estava lendo sem olhar para frente. "Vocês estão prontos?" Maxwell perguntou, mas ainda assim, seus olhos não deixaram os papéis enquanto ele continuou: "Se você está pronto, espere no carro." Com essas palavras, ele foi em direção à cozinha. "Tudo bem." Isabella fechou o jornal e bagunçou o cabelo de Mark, o que rendeu um beicinho dele. "Mark, se vista." Suspiro. "Finei." Mark, com olhar irritado, saiu da sala, direto para os cabides e sapateira. "Alice." Isabella disse com um olhar severo, "vá se preparar." HMPH. Alice se levantou e saiu da sala, deixando apenas Isaac e Isabella para trás. "Isaac, nós não vimos você ontem, mas eu queria perguntar sobre uma coisa." Isabella mudou de outro sofá para o que Isaac estava sentado e sentou ao lado dele. HMM. Isaac virou a cabeça e terminou seu sanduíche. "Ah, não é nada importante." Isabella coçou a bochecha e debateu como deveria dizer isso. Isaac esperou pacientemente. "Eu conversei com seu pai ontem." Ela mordeu os lábios e continuou: "Me desculpe se nós te deixamos desconfortável com nossa superproteção, mas você tem que entender. Nós não conseguimos encontrar aqueles que atacaram você, e você quase morreu." Ela cerrou os dentes com ódio absoluto, mas logo ela recuperou a compostura. "Não podíamos ter certeza se você seria atacado novamente." Barras. Ela bateu na perna de Isaac um par de vezes com a mão trêmula. Isaac tentou abrir a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele sabia o medo que eles tinham. Mesmo ele estava com medo de sair de sua casa por um longo tempo e era até paranoico o suficiente para pensar que estava sendo observado pelos homens com máscaras de esqui. Mas, ele não podia deixar o medo decidir que tipo de pessoa ele era. Ele matou seus medos, o que acabou com seu medo de uma vez por todas. Agora, resta apenas a vingança, e ela será concluída em breve. "Obrigado, mãe." Ele disse com muitas emoções em seu tom, mas o que mais se destacou foi sua confiança. "Mas, você não precisa mais ter medo. Eles não são uma ameaça para mim." "O quê?" Isabella inclinou a cabeça e não entendeu completamente o que seu filho queria dizer. Isaac sorriu e não deixou isso mais claro para ela. "Eu aprecio sua preocupação e a de Alice, mas eu vou ficar bem, eu vou provar isso para você." Ele agarrou a mão de sua mãe e apertou-a com força antes de soltá-la. E saindo da sala, Isabella pareceu surpresa ao olhar para sua mão, que tinha uma marca vermelha. Desde quando ele era tão forte? Ela pensou em voz alta e cerrou o punho, que escondia a marca vermelha da mão. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto quando ela sentiu que Isaac havia entrado na idade adulta e, em breve, não seria ela quem precisaria cuidar dele. Em vez disso, sua futura esposa será aquela que compartilhará seus fardos. Suspiro. Seus ombros caíram. Eles estão crescendo tão rápido. Mesmo que ela se sentisse triste com o fato, ainda um sorriso gentil apareceu em seu lindo rosto. "Mark ainda é jovem, mas talvez devêssemos ter um novo bebê?" Ela bateu em seu queixo, e um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. No quarto andar, Isaac entrou em seu quarto e deu uma olhada no guarda-roupa, e seu coração instantaneamente começou a acelerar. Ele teve dificuldade em adormecer na noite passada porque os pensamentos de transmissão ao vivo estavam se repetindo em sua mente. Quando ele descobriu o aspecto de transmissão ao vivo do jogo,
Ele pensou que não receberia visualizações, mas aparentemente haveria pelo menos 10 que viriam assistir. Mesmo que a quantidade não seja tão grande, ainda o deixa nervoso. Suas duas palmas bateram em suas bochechas, e a dor finalmente acordou de seus pensamentos inúteis. E daí se eu não conseguir nenhum espectador? Pode ser divertido, vamos fazer isso. Ele deu um tapinha no peito algumas vezes e foi direto para o guarda-roupa. Ele abriu as portas e de lá tirou a caixa preta, e logo depois, sentou-se na cama com uma caixa aberta à sua frente. Ele tirou o capacete e gentilmente o enrolou na cabeça, com uma viseira cobrindo os olhos. Ele deixou cair a caixa, o que só fez um bão alto, mas não fez nenhum amassado na caixa, o que era o esperado. Tudo bem. Isaac reuniu coragem e se deitou na cama. Com os movimentos finais da cabeça para colocar a cabeça em uma posição mais confortável, ele finalmente estava pronto para entrar no ID Online mais uma vez. Ele apertou o botão no capacete, e logo o visor começou a ter uma série de palavras indo e voltando, mas ele se concentrou apenas em algumas, conectando. Bem-vindo ao Branco Online, legados esperam por você. O rosto de Isaac ficou sem emoção, e seu corpo parou de se mover quando ele entrou no mundo branco. Jogo, Branco Online, status, excelente, ID Online capítulo 162, início do fluxo. Isaac respirou fundo e abriu os olhos, que mostravam o teto familiar. Lentamente, ele se sentou na cama com movimentos lentos. Eu realmente não planejei como eu deveria fluir. Devo começar aqui, ou devo chegar à floresta, lá eu posso ter algumas coisas para fazer. Ele coçou a cabeça e ficou irritado porque todos os pensamentos inúteis continuavam invadindo sua mente. Mas então ele se lembrou de uma coisa. Torneio legado começa em 0 dias 23 horas e 47 minutos. Concorrentes, 78, menos de um dia. Isaac olhou para o relógio e imprimiu em sua mente. Ele já tinha planos de entrar no jogo meia hora antes do início do torneio. Ele passou a mão, que removeu o texto na frente dele, e se concentrou na tarefa à frente. Foda-se. Vou começar a transmitir depois que terminar de ler as regras e aprender como funciona a transmissão ao vivo. Depois de decidir o que faria, ele estalou os dedos e saiu do quarto. Primeiro de tudo, ele estaria verificando se Bella ainda estava na casa. Se ela fosse, ele faria uma transmissão ao vivo em outro lugar. Depois de chegar à sala, ele não a viu lá ou na cozinha, o que significa que ela provavelmente saiu. Ela ainda poderia estar em seu quarto, por isso ele foi checar as sapateiras e não viu os sapatos de Bella em lugar nenhum, o que concluiu sua investigação. Ele se sentou em uma cadeira macia na sala de estar e disse suas palavras em voz alta. Interface. A tela holográfica apareceu na frente dele. Ele ignorou todo o resto, exceto, ajuda, transmissão ao vivo, diga Livestream Online. Uma tela será exibida e você poderá escolher de qual site deseja transmitir. Esta foi a primeira coisa que ele viu quando entrou na seção Livestreaming. Ele virou o corpo e olhou para fora da janela, mas nenhum sinal de Bella. Ele queria ter certeza de que ela não aparecesse de repente. Seria um mau começo para o fluxo. Tudo bem. Ufa. Ele estalou o pescoço algumas vezes, o que fez um som quase audível. Livestream Online. Depois que ele disse essas palavras, ele esperou. Não demorou nenhum segundo para outra tela holográfica aparecer, que estava na cor vermelha. Vermelho. Isaac moveu a tela holográfica para o lado e também abriu a tela de ajuda. Duas telas holográficas estavam flutuando bem na frente dele, uma na cor vermelha e outra na azul. Transmissão ao vivo. Se a tela estiver na cor vermelha, significa que você não está transmitindo. Quando ficar verde, significa que você está, e todos poderão assistir sua transmissão depois de decidir em qual site você deseja transmitir. Tudo bem. Ele virou a cabeça de volta para a tela vermelha. Tela de transmissão ao vivo. Começar. Definições. Fim. Primeiro, ele pressionou configurações, e dezenas de opções diferentes apareceram. Ele também viu uma versão em miniatura de sua interface e pode escolher quais são invisíveis para os espectadores. Sem mais delongas, ele começou a esconder quais estatísticas e habilidades são invisíveis. Sublinhado, nome, Wright, nível, 26, HP, barra, XP. 2.350 a 6.300, SP, 0, moedas brancas, título,
Classe, atirador. Legado, nenhum. Classificação de legado, sem legado. STR, vírgula, AG, vírgula, VIT, vírgula, STAR, vírgula, PRE, vírgula, CHA, 20, DEX, vírgula, mapa, inventário, ajuda, lista de amigos, partido, sair, nível 1, vírgula, 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 títulos, vírgula sublinhado. Isaac sorriu ironicamente depois de quase esconder tudo, exceto o charme. Ele não via motivos para esconder isso, mas outros eram necessários e principalmente suas habilidades. Suas habilidades podem facilmente dizer o que eles fazem, e não é como a oração desesperada do Underlord, que é uma habilidade completamente desconhecida, e ninguém sabe realmente o que ela faz. Depois que ele terminou, ele saiu de configurações, e seu dedo estava a apenas uma polegada de distância de tocar no botão iniciar. Gotas de suor apareceram em sua testa quando ele começou a se arrepender de suas decisões impulsivas, mas não havia como voltar atrás. Ele também não estava com tanto medo quanto pensava. Em vez disso, seu coração estava batendo rapidamente por causa da excitação. Vamos fazer isso. Depois de finalmente se decidir, ele pressionou o botão iniciar, e instantaneamente outro conjunto de letras apareceu. Escolha o site, Stranking, ao vivo. Tempo feliz, Watchome, Famicron, sublinhado foi uma escolha clara para Isaac. Ele pressionou Stranking, sem pensar duas vezes, e a próxima fase foi fazer login. Um teclado holográfico apareceu na frente dele, que ele usou para digitar seu apelido e senha. Depois que ele terminou, um símbolo de carregamento apareceu na tela, e logo, acabou o carregamento, e mais uma vez, ele voltou para a tela inicial, começar. Definições, fim, sublinhando foi a fase final antes de ele entrar no vasto mundo da transmissão ao vivo. Ele já reuniu coragem e todos os pensamentos inúteis desapareceram de sua mente. Só restava uma coisa. Pressionando o botão iniciar, o dedo de Isaac começou a se aproximar do botão de partida, e lenta, mas seguramente, a ponta do dedo foi o primeiro que tocou o botão, mas foi o suficiente. Depois que ele tocou no botão, a tela vermelha mudou de cor e ficou verde puro, semelhante ao verde claro. Transmissão ao vivo online. Espectadores, 0. A tela holográfica mostrava a contagem de visualizações e também o chat do lado direito, mas o mais notável era uma transmissão ao vivo, que mostrava um jovem de cabelos brancos olhando para uma tela holográfica. Isaac virou a cabeça para o teto e viu uma pequena câmera voando acima dele, gravando tudo o que ele estava fazendo. Como posso movê-lo? Isaac ponderou, mas então, no fundo de sua mente, ele teve a sensação de que a câmera ouviria seus pensamentos. Mova para baixo. Ele pensou e torceu para que desse certo, e logo seus olhos se arregalaram depois que a câmera começou a descer, parando na mesma altura onde estava sua cabeça. Isaac virou a cabeça de volta para a tela holográfica, e agora estava muito melhor do que antes, mostrando suas feições perfeitamente até mostrando o interior da casa. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto depois que ele terminou seus preparativos. Agora, resta apenas a transmissão ao vivo. Ver a contagem de visualizações sendo 0 não o surpreendeu, e não esperava que isso mudasse tão cedo, mas suas expectativas logo foram quebradas. Espectadores, 1, Witch Online capítulo 163, Divindade. Em algum lugar em Winterland, um pequeno prédio de 2 andares, cercado por uma cerca de madeira branca, localizava-se em um bairro comum, que não era nem muito rico nem pobre. O prédio de 2 andares não era nada de especial, mas atualmente havia um jovem de 18 anos com cabelos pretos sentado na frente de um PC de aparência cara, com um monitor de 144 Hz e um computador de som potente. Ele estava navegando por um site, que parecia muito familiar com um logotipo da Stranking no topo. Atualmente, não havia nada para assistir, exceto alguns madrugadores que começaram a transmitir cedo, mas ele ficou entediado em apenas 1 minuto assistindo. Esses streamers dependem principalmente de sua aparência para sobreviver no campo de batalha chamado Stranking, e alguns podem comprar seu ato, mas esse jovem pode ver claramente através de cada um deles e pode dizer com um olhar a personalidade dos streamers. Fodidos da puta famintos por dinheiro.
Ele esfregou a testa com aborrecimento, e já que ele não tinha mais nada para fazer porque seu capacete de realidade virtual que lhe encomendou só chegaria amanhã depois de pedir apenas um minuto mais tarde. Os capacetes de VR se esgotaram mais rápido do que ele poderia imaginar, e é por isso que ele teve que esperar que alguém vendesse seus próprios capacetes de VR, mas para sua surpresa, ninguém queria vender os seus. Mas com um pouco de sorte, ele encontrou alguém vendendo capacete bronze VR porque essa pessoa era rica o suficiente para comprar uma versão melhor e não tinha nenhum uso para um bronze e decidiu vendê-lo. Era mais caro também porque o vendedor sabia que estava em alta demanda. Esse jovem teve que viver o resto do mês com uma xícara de macarrão, mas achou que valia a pena. Depois de não encontrar nada na lista dos principais streamers, ele decidiu entrar em um abismo escuro, que ele nunca havia visto antes. Nova sessão de streamers. Ele não gosta de assistir a novos streamers porque sua incompetência o incomoda muito, mas pode haver joias escondidas, que são ignoradas por muitos porque sua aparência também não está no mesmo nível dos outros, e suas habilidades de jogo podem não ser nada espetaculares. Mas eles ainda podem ser muito divertidos, mas isso é raro em casos, e muitos ficam deprimidos depois que sua carreira de streaming simplesmente não começa a melhorar. Ele ficou triste que um de seus streamers favoritos de todos os tempos parou de transmitir depois de receber comentários odiosos sobre sua aparência, mesmo sendo muito divertido e gentil, não fazendo isso por dinheiro, mas porque gostava. Ele sentiu vontade de matar quem o insultou, e esse jovem viu alguns de seus crachás pendurados em riachos que usam sua aparência para ganhar dinheiro. Eles estão literalmente babando e jogando dinheiro neles, mesmo que obviamente estejam atuando. Toque toque após clicar 2 vezes com o mouse, a tela mostrou a seção Novo Streamer, com a maioria com 0 visualizações e algumas com 1, mas ele viu um deles com 2 visualizações e resolveu conferir. Mas antes de conseguir fazer isso, outro fluxo apareceu no topo da lista e o intrigou depois de ver a miniatura do fluxo. Mostrava uma figura que estava olhando para a interface, apenas um lado do rosto era visível, mas era extremamente delicado, e o jovem instantaneamente sentiu seu coração começar a bater mais rápido e clicou nas informações do streamer, gênero masculino, pá. Seus olhos saltaram de seus crânios quando ele se inclinou para mais perto da tela e moveu sua cabeça para frente e para trás. Primeiro, ele olhou para a miniatura e depois para o sexo. Homem, que porra é essa? Ele não acreditou nem um pouco e clicou 2 vezes na miniatura, que o levou para o riacho. Ele aumentou o volume de seu fone de ouvido e fechou as mãos com um olhar concentrado. O jovem a princípio viu o rosto do indivíduo de cabelos brancos ficando chocado depois de ver a contagem de visualizações, e foi até certo para ele que esse novo streamer não pode ser do sexo masculino. Fofo seria um eufemismo se descrevesse a aparência desse indivíduo de cabelos brancos. Se ele é realmente homem. Este é um streamer que eu posso ver fazendo sucesso. Ele começou a digitar no teclado, com apenas o pensamento tocando em sua mente. O único. Mesmo se ele fosse uma mulher, aqueles olhares poderiam levá-lo ao topo, mas se este é outro streamer faminto por dinheiro. Ele queria saber que tipo de streamer é Soraité. Ele pressionou Enter, e a primeira mensagem no chat apareceu: Divindade, você é realmente um homem? Eu não estou comprando, desta vez. Ele olhou com curiosidade para a linguagem corporal do indivíduo de cabelos brancos e viu seu rosto ficar surpreso até que uma risada escapou de sua boca. Sou um homem, desculpe desapontá-lo. O jovem arregalou os olhos em choque depois de ouvir a voz agradável fazendo cócegas em seus tímpanos, e ele teve certeza de que a voz pertencia a um homem. Às vezes, ele se sente incomodado usando fones de ouvido porque alguns dos streamers têm uma voz grosseira ou muito irritante, principalmente entre os principais streamers, por isso seus ouvidos costumam ficar irritados, mas desta vez, ele poderia ouvir essa voz por horas sem fim. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto depois de ouvir a resposta de Wright, que estava cheia de sarcasmo. Vamos ver o que ele responde a isso. Com um estalo de seus dedos, ele começou a digitar mais uma vez. Divindade, prove. Ele, é claro, disse isso como uma piada, e ele queria saber qual seria sua resposta. Prova disso? O jovem de cabelos brancos na tela inclinou a cabeça, o que mostrou suas características faciais ainda melhor, especialmente as orelhas que estavam escondidas sob os cabelos brancos.
A divindade esperou em silêncio e viu o jovem de cabelos brancos esfregando o queixo antes de responder. Tudo bem. Sua resposta surpreendeu Divinity e estava prestes a impedi-lo de fazer qualquer coisa precipitada antes de ser banido, mas ele fez algo inesperado. A câmera aproximou-se do rosto do jovem de cabelos brancos e, uma vez que estava quase tocando o nariz, ele levantou a cabeça levemente para que sua garganta fosse a única coisa visível. Divinity estreitou os olhos e se perguntou qual seria o significado disso. Só os machos têm pomo de Adão, o que deve provar meu sexo, correto? O jovem de cabelos brancos disse com um sorriso malicioso. Algumas fêmeas têm, mas é quase imperceptível, e aquelas que têm maiores são muito raros, então deve ser prova suficiente. De fato, a divindade viu o pomo de Adão movendo-se a cada movimento da boca e sabia que o jovem de cabelos brancos falava a verdade. Mas era teimoso e queria se divertir. Divindade, isso não prova nada. Vírgula. Do nada, o jovem de cabelos brancos riu e afastou a câmera. Essa é a única prova que você terá. Pá. Divinity acenou com a mão e agiu como se estivesse irritado, mas na verdade ele estava se divertindo e decidiu continuar assistindo para ver que tipo de estreia isso acabaria sendo. Witch Online capítulo 164. Os mistérios do Senhor do Jogo. Isaac afastou a câmera depois de provar seu gênero. Seu rosto tinha um sorriso divertido, e ele finalmente se livrou de seu nervosismo inicial e decidiu começar a fazer algo que valesse a pena. Com um golpe de sua mão, a tela de ajuda desapareceu, deixando apenas para trás a tela de streaming e a câmera. Com licença, sou muito novo, então vou consertar isso. Ele conversou com seu único espectador e começou a diminuir a tela do streamer até restar apenas a versão menor do chat. A tela grande teria limitado muito sua visão. Ele moveu a tela de bate-papo ao lado da câmera e conectou os dois itens. A tela agora seguirá os movimentos da câmera, era outra coisa mencionada no manual de ajuda. Depois que ele terminou, ele só precisou olhar para a câmera para ver o bate-papo e, com sua ótima visão, não foi um problema. Divindade. O que você vai fazer? Vendo a mensagem, ele deu de ombros e perguntou, o que os streamers costumam fazer? Levantou-se e, sem esperar resposta, saiu de casa pela porta da frente e começou a andar pelas ruas. Mais uma vez havia vizinhos conversando entre si, e alguns caminhavam em direção aos portões do bairro como ele. Bom dia, jovem. Isaac virou a cabeça lentamente em direção à voz e viu uma mulher de meia-idade andando segurando a mão de uma garotinha. Eles estavam caminhando em direção a um prédio de 3 andares. A garotinha tinha cabelos pretos presos em um rabo de cavalo, e seu corpo minúsculo tinha um vestido de verão com uma casquinha de sorvete na mão esquerda. A mulher de meia-idade sorriu gentilmente ao cumprimentar o jovem que se mudou recentemente. Seu arsenal e roupa incomum a princípio intimidaram muitos depois que ele se mudou, mas conversando com Bela, eles sabiam que o jovem era uma boa pessoa. De longe, eles não podiam ver seu rosto direito no início, e quando ele estava usando o arsenal, não o fazia parecer tão bem. Mas agora, os olhos da garotinha brilharam quando ela viu os olhos cinzas do jovem se voltando para ela com um pequeno sorriso pintado no rosto. Bom dia, Isaac respondeu com um leve aceno de cabeça e recebeu um sorriso gentil como resultado do homem de meia-idade. E quando ela estava prestes a continuar sua caminhada, ela viu sua filha não se mover um centímetro enquanto seu olhar estava atrancado nas costas do jovem. Você é muito jovem para meninos. Ela disse severamente e começou a carregar sua filha. Moron. Ela fez becinho e não podia fazer nada contra sua mãe, que tinha uma força de 1000 homens quando se trata de manter sua filha longe dos meninos. Durante sua caminhada, Isaac recebeu várias outras saudações, que retribuiu com polidez, e logo chegou aos portões. Os guardas não piscaram quando ele saiu. Isaac então se lembrou de sua pergunta para o espectador e olhou para o bate-papo. A divindade havia respondido, divindade, normalmente eles fazem castes ou green XP, coisas normais, parece chato. Isaac suspirou e sabia que ele estava atrás dos outros em termos de níveis e deveria começar a recuperar o atraso. Mas ele não sente vontade de fazer isso por um dia inteiro, e vai acabar sendo a soneca um fluxo. Divindade, sim. Foda-se. Isaac amaldiçoou por hábito e rapidamente cobriu sua boca enquanto perguntava, eu não li as regras antes, é permitido xingar? Se não, então foda-se. Ops.
Ele deu uma palmada no rosto. Divinity, classifique seus trem como R18. Então é permitido, certo? Ele passou pelas opções novamente e viu as opções, o que lhe permitiu avaliar seu fluxo. E sem mais delongas, ele escolheu R18. Obrigado pela ajuda, disse Isaac com um sorriso malicioso, que foi capturado pela câmera. Divinity, sem problemas, faça um mod como agradecimento. Isaac revirou os olhos, chamelês. Mesmo que fosse uma piada óbvia, ele pressionou o nome de Divinity e deu-lhe privilégios de moderador. Não seja a cabeça de idiota. Ele lembrou a seu único espectador, divindade, Mod. Sim, enquanto conversava, Isaac finalmente chegou ao lado mais movimentado de uma cidade. As ruas estavam movimentadas, com NPCs e jogadores andando, deixando o local muito lotado. Isaac andou pelo lado direito da rua e conseguiu se locomover um pouco sem impedimentos, mas não totalmente, pois teve que passar por diferentes tipos de lojas, que tinham clientes saindo e entrando no prédio. Depois de passar por várias lojas, ele chegou a uma visão que o intrigou. Havia uma fila de jogadores entrando em uma loja, que não parecia nada de especial. A loja tinha 2 andares com paredes de tijolos e janelas que mal davam para ver o interior do prédio. Não estava muito bem lavado e era como se alguém tivesse pintado as janelas com sujeira. Divinity, Mod. Isso parece interessante, de fato. Isaac olhou para frente e para trás em 2 direções diferentes, e depois de se certificar de que não seria atropelado por uma carruagem, ele passou correndo pela estrada e entrou em outra calçada, que levava direto para a rua. Prédio lotado. Ele parou no último ponto da fila e decidiu perguntar a um jogador à sua frente o que estava acontecendo. Com licença. Isaac se aproximou e sussurrou. O jogador na frente dele virou a cabeça e ergueu uma sobrancelha depois que uma pessoa desconhecida o chamou. O quê? No começo, ele parecia irritado com a conversa, mas então ele viu uma câmera flutuando, e sua atitude mudou de 180 graus quando ele sorriu e perguntou: o que é isso? Posso te ajudar? Ele não sabe se o jovem de cabelos brancos é um streamer famoso ou não, mas não quer arriscar e acumular ódio ao seu redor. Isaac ergueu uma sobrancelha após uma surpreendente mudança de atitude. Divindade, Mod. PFFT, o que está acontecendo aqui? Ele perguntou enquanto ouvia sons vindos de dentro, mas não sabia o que significava. Há atualmente uma competição acontecendo. O jogador respondeu e apontou para a placa no topo do prédio, que dizia: Os mistérios do Senhor do Jogo, os mistérios do Senhor dos Jogos. Isaac repetiu, e suas sobrancelhas franziram enquanto se perguntava que tipo de jogos haveria. Há uma competição acontecendo, e cada jogador tem apenas uma chance, sem segundas tentativas. O jogador parecia animado enquanto olhava para dentro do prédio, em direção às 2 portas que passavam pela recepção. Cada porta tinha uma linha de jogadores, e sempre, 2 jogadores entraram ao mesmo tempo, e o que acontece dentro é completamente desconhecido. Witch Online capítulo 165, Aumento de espectadores. Espectadores, 2. Isaac, enquanto esperava na fila, percebeu que a contagem de visualizações aumentava em 1. Tirano, estou aqui, ó. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Isaac enquanto ele movia a câmera melhor para capturar sua aparência. Bem-vindo Tirante ao meu humilde stream, Divinity, Mod. Bem-vindo, Tirante. Que porra é essa com sua aparência? Isaac riu e notou o jogador na frente dele dando um passo à frente. Ele também deu um passo à frente e já estava na porta do prédio, a fila ficando cada vez mais curta. Tirante, estou com ciúmes pra caralho. Pá, estou com ciúmes de você. Isaac estalou a língua, bastardo musculoso. Ele viu a foto de Tirante e ficou incrivelmente ciumento de sua estatura de corpo musculoso e atlético. Um dia, ele tocou em seus braços de aparência frágil e sentiu a leve sensação de músculos se escondendo. Tirante, o que você está fazendo atualmente? Isaac controlou a câmera e a virou para capturar a placa do prédio, que dizia tudo o que era necessário. Tirante, mistérios do Senhor do Jogo. Nunca ouvi falar, é algum tipo de competição, e parecia divertido, disse Isaac e controlou a câmera para olhar para ele. A fila mais uma vez se moveu, e Isaac finalmente pôde entrar no prédio. Olhando ao redor do prédio, ele viu estantes com etiquetas de prêmios e algum tipo de pilha de cartões.
As pilhas de cartas estavam localizadas dentro de uma cúpula de vidro fechada, com um cadeado prateado mantendo-a fechada. Os cartões pareciam novos, com alguns sinais de desgaste. Isaac viu os símbolos nas cartas, mas não os reconheceu e, a princípio, pensou que fossem algum tipo de cartas de jogo, mas depois de uma segunda olhada, arranhou essa ideia. O resto do edifício parecia antigo, mas foi mantido limpo, sem nenhum sinal de poeira em qualquer lugar. Parecia completamente diferente do que ele esperava depois de ver as janelas sujas. Uma escada de madeira ficava do lado esquerdo do prédio, levando direto ao segundo andar. Ele não conseguia ver nada no segundo andar porque havia uma parede no caminho, bloqueando a visão. Em cima da recepção, havia mais uma vez um sinal, mas desta vez, um diferente. A placa era de madeira e estava pregada na parede, com uma estante embaixo, que estava cheia de todos os tipos de livros. Isaac olhou para a placa e leu em voz alta enquanto a câmera apontava diretamente para a placa para que seus espectadores pudessem vê-la. 2-1 e 1-2. Assistir ou sozinho, decidir, ambas as escolhas podem levar à vitória. Isaac esfregou o queixo que estava vazio de qualquer cabelo. A maioria dos jogadores na frente dele ignorou completamente o sinal. Eles estavam muito focados em ficarem nervosos com o próximo turno. Na frente da escrivaninha, havia outro sinal menor, mas desta vez só tinha setas e palavras. Split. Todos entenderam o significado instantaneamente. Isaac viu uma pessoa entrando na linha da esquerda, enquanto a pessoa depois dele entrou na linha da direita. Ele continuou indo e voltando até que foi a vez de Isaac ir para a linha certa. O jogador à sua frente foi para a linha da esquerda. Isaac foi para a fila certa e deu uma olhada na recepção, que era o único lugar no prédio que não estava limpo. Uma camada de poeira estava em cima da mesa, o que era muito perceptível se você olhasse na direção da recepção. Espectadores, 3. Ele estava muito concentrado em olhar para qualquer pista que o fizesse perder um novo espectador. Além disso, o bate-papo começou a se mover, com novas mensagens chegando. Ranger, um jogador na frente dele, entrou na sala pela porta, e Isaac tentou ver dentro, mas só viu a escuridão antes que a porta fosse fechada. Ele deu um passo à frente e tentou girar a maçaneta, mas não funcionou, o que o fez desistir e esperar pacientemente pela sua vez. Nada mais a fazer, ele verificou o bate-papo e ficou surpreso ao ver muito mais mensagens do que anteriormente, o que o levou a olhar para a contagem de espectadores. Espectadores, 8. Que diabos? Seus olhos se arregalaram, e seu coração começou a bater rapidamente quando algum nervosismo se infiltrou. Ufa! Tomando respirações rápidas e longas, como ele está acostumado a fazer ao disparar suas armas, seu nervosismo começou a desaparecer. Tornado, ele é realmente um homem. O que diabos eles alimentaram ele? Divindade, Modi, nosso Uraita é um ser único. Isaac coçou a bochecha e viu mais mensagens saindo, cheias de descrença e choque. De qualquer forma, bem-vindo. Sua voz agradável os deixou ainda mais chocados. Ele falando sozinho não parecia estranho para os outros jogadores depois de perceber a câmera voando acima dele. Espectadores, 10. Isaac não esperava que a contagem de visualizações aumentasse com tanta velocidade, o que o deixou feliz e animado com as possibilidades. Todas as novas pessoas no chat tinham crachás que ele nunca tinha visto antes. Ele sabia que deveria haver cerca de 10, pelo menos se todos tivessem tempo de vir assistir. Talvez eu alcance 20 espectadores. Ele pensou para si mesmo. Depois de se distrair com o bate-papo, um movimento começou a acontecer na frente dele. A porta ficou entreaberta como se estivesse chamando ele para entrar no quarto. Isaac ouviu um leve rangido e percebeu que vinha da porta, que estava aberta. Ele e seus espectadores começaram a ficar animados com as coisas escondidas na sala. A maioria dos espectadores agora sabe o que está acontecendo depois que Divinity explicou pacientemente. Com um empurrão, a porta se abriu, mas ele e os outros jogadores não conseguiam ver nada além da escuridão. Isaac aguçou os ouvidos e ouviu a outra porta se fechar do lado esquerdo, o que era um sinal para ele entrar também. Ele deu um grande passo em direção ao quarto, e uma vez que seu corpo estava totalmente dentro, coberto pela vasta escuridão, a porta foi fechada. A câmera ainda estava circulando ao redor dele, mas mesmo os espectadores não conseguiam ver nada na escuridão. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.